Muito boa noite a todos. Esse é o seu compromisso semanal comigo e o meu com vocês. O programa Ufologia Sem Fronteiras com Gevaer. Este é o 14º programa. Já vamos para quase 4 meses de programa, incrível. No total tivemos mais de 120 mil visualizações em nossos programas anteriores, mais de 30 mil likes e não chegamos nem a 300 dislikes. O que é isso? 1%? Então eu acho que a receptividade está sendo boa, a minha audiência está gostando do que está ouvindo. Aqui você sabe que encontrarão ufologia de qualidade. Bem, meus amigos, eu estou falando de uma Curitiba gélida, que está sobrevivendo à pandemia, com poucos casos, felizmente, aqui, tanto em Curitiba quanto no Paraná. O comércio já está quase regularizado, os shoppings abriram parcialmente, muitas atividades já foram retomadas. Eu não sei se isso não é uma temeridade, mas as nossas autoridades, eu confio nelas, eu acho que elas sabem o que estão fazendo. É bem provável que a gente sobreviva a isso, e isso seja apenas uma lembrança mais para frente do passado, apesar de a gente já ter quase 40 mil mortes em nosso país e cerca de 700 mil casos confirmados. Mas o que muito pouca gente fala é dos casos em que pessoas foram recuperadas. Mais de 300 mil. A gente tem que olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Esperança e prevenção são a solução. Agora, eu não sei se a gente vai conseguir superar e sobreviver à situação política caótica que está em nosso país, com Witzel, Dória, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Joyce Hasselmann, o juiz Celso de Mello e todo o STF. Que coisa horrorosa que a gente está vendo acontecer no nosso país. Não tem um dia em que não haja uma briga nesse país, não tem um dia em que não haja uma confusão, alguém sendo pego em mais um ato de corrupção. Meu Deus do céu. Isso me faz lembrar um amigo, já falecido há bastante tempo, que lá nos anos 90, começo dos anos 90, me falou algo muito interessante. Era o Ricardo Brandão, um dos homens mais sérios que eu conheci, advogado. Ele tinha 1,5 metro de altura, mas era um gigante. Para vocês terem uma ideia, ele foi candidato a senador pelo Mato Grosso do Sul, concorrendo com um latifundiário da família Coelho, o Lúdio Coelho, que teve 50 e poucos % dos votos, e ele teve quase 45 mil votos, ele quase ganhou. E ele, para vocês terem uma ideia do prestígio que ele tinha, ele investiu na campanha dele o dinheiro que ele arrecadou vendendo um carro Corcel velho, enquanto o senhor Lúdio Coelho investiu milhões de reais. Fazem 30 anos que o Ricardo Brandão me falou nisso e eu não passo um dia, principalmente nos últimos tempos, sem me lembrar disso. O nosso país é um acampamento onde as coisas estão sendo definidas. Uma hora muda uma lei, outra hora muda outra hora outra coisa acontece, ninguém sabe quem manda, e quem manda briga com quem não manda briga com quem manda, e quem manda briga com quem manda. Então é uma loucura. Uma coisa que simplesmente é insuportável. Mas, enfim, nós temos que enfrentar isso. Nós não temos escapatória. Mas o nosso assunto aqui é ufologia. Temos muitos assuntos interessantes no programa de hoje. E o nosso entrevistado é ninguém menos do que o pesquisador e conferencista Wagner Borges. Quem não conhece o Wagner Borges, que é do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, lá em São Paulo, que no próximo dia 27, agora desse mês, ministrará o curso Contatos Alienígenas e Abduções nas Experiências Fora do Corpo. O Wagner vai estar conosco daqui a pouquinho, no 3º bloco. Não vai perder essa entrevista, não dá para perder. Bem, meus amigos, esse curso e outros 6 cursos da Academia Brasileira de Ufologia, que é uma iniciativa inédita e moderna da revista UFO, podem ser assistidos de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Começam num sábado às 9 da manhã e vão até às 7 da noite. São 5 módulos com intervalos para você ir ao banheiro, almoçar, etc. e tal, e depois eles ficam disponíveis por quanto tempo vocês quiserem assistir no site
ufotv.com.br, que, aliás, é outra ideia da revista UFO. Sabe quanto você paga pelos cursos da revista? Ou da Academia Brasileira de Ufologia? R$100, em até 12 pagamentos de R$7 ou R$8, não me lembro exatamente quanto. É uma coisa bem pequena mesmo. Está aí o site www.academiadeufologia.com.br, também está na descrição do vídeo. E eu aproveito essa oportunidade para mostrar a vocês quais são os nossos outros cursos. Nós vamos ter o curso Manifestações Ufológicas em Código Secreto na Bíblia. Esse vai ser só à distância no dia 18 de julho. O Paulo Sérgio Batalini vai vir aqui e vai ministrar esse curso apenas à distância por causa da pandemia. E também por causa da pandemia, nós vamos ter um curso Legado Anunnaki 2 e o Planeta Nibiru, com a Van TED, no dia 29 de agosto. Nós acreditamos que a partir de setembro já acabe ou diminua, arrefeça a pandemia. Então nós teremos presencial e à distância, no dia 19 de setembro, o curso Ataques de Extraterrestres, com o Carlos Machado. Teremos no dia 24 de outubro o curso Telepatia entre Humanos e Alienígenas. Lembro também a distância presencial e a distância presencial em novembro, encerrando o cronograma de cursos deste ano, Efeitos Físicos de UFOs e sua investigação, com o Tony e Najar Kurovski. Tá bem? Bem, meus amigos, no programa passado nós falamos do super bem-sucedido lançamento da Crew Dragon pela SpaceX, levado ao espaço por um gigantesco foguete Falcon 9. E explicamos alguns detalhes pouco conhecidos da corrida espacial. Quem não viu esse programa ou qualquer outro programa pode acessar aqui no meu canal, que eu repito, jamais será cobrado, onde vocês terão esse conteúdo. É bem interessante. Agora, eu não falei naquele dia, porque eu não tive tempo. O programa foi muito apertado, passou de 2 horas. É das mortes que ocorreram no espaço. Gente, para que a gente chegasse até onde nós estamos hoje, em termos de conquista espacial, de aventura espacial, exploração, muita gente morreu. E eu lembro para vocês o caso mais chocante que nós tivemos, que foi o da Challenger, que explodiu em janeiro de 1985, apenas 73 segundos após sua decolagem ao espaço, matando 7 astronautas. Vocês estão vendo o vídeo? É um dos fatos mais tristes da corrida espacial, mas eu lembro que não foi o único. Especialmente a União Soviética, a então União Soviética, mas também os Estados Unidos, esconderam durante muito tempo as mortes de seus astronautas e cosmonautas. A Challenger foi o terceiro ônibus espacial construído pela NASA, depois do Enterprise e do Columbia. Ele foi produzido e finalizado em 1982 e fez parte de uma frota de 5 ônibus espaciais da agência. A primeira missão do Challenger foi a STS-6, realizada entre 4 e 9 de abril de 1983. E foi ao espaço apenas 10 vezes em 3 anos de operação. E por falar em tragédias, há também aquelas que quase foram, como a da Apollo 13, que envolveu os astronautas Gene Lovell, John Swigert e Fred Haise. E esse fato da Apollo 13, vocês podem assistir no filme homônimo, que tem a participação fabulosa de Tom Hanks, Gary Sinise e o eterno Ed Harris, entre muitos outros. Amigos, deixa eu fazer um comentário sobre a Apollo 13, aquela que quase acabou em desgraça. Um amigo meu, já falecido há muito tempo, que era um major húngaro, Koman Bonkevicsky, ufólogo de primeira linha, que residia em Nova York, um dia me disse em sua casa, eu tomando uma sopa húngara feita por ele e sua esposa num pequenino apartamento. Ele me disse, AJ, é como eu sou conhecido pelas minhas iniciais, Ademar José, AJ, a Apollo 13 tem um fato interessante.
Os americanos não queriam lançá-la no espaço. Eles queriam que da Apollo 12 pulasse direto para Apollo 14. O americano tem isso. Tem linhas aéreas que não tem a 13ª fila, tem prédios que não tem o 13º andar. Plano 12 para o 14, embora estejam um em cima do outro. Então havia essa superstição. Mas quando o fato aconteceu, de a nave ter tido uma explosão e durante quase 2 dias não poder retornar à Terra com os astronautas vivos, as pessoas do mundo inteiro choraram muito e rezaram, principalmente. E ele diz, ele que era um cientista, o Koman Vukevich, diz que muito provavelmente a energia mandada por essas pessoas ao espaço para os astronautas retornarem com vida à Terra pode ter resultado no retorno praticamente bem-sucedido da cápsula espacial. E eu gostaria de comentar que recentemente tivemos mais uma temporada da série Cosmos, intitulada Mundos Possíveis. Você sabe que a série Cosmos, originalmente, do começo dos anos 80, ela era apresentada pelo Carl Sagan, que, claro, inteligentemente, como qualquer cientista, falava da vida extraplanetária. Mas sempre que se referia a discos voadores, simplesmente esculhambava com o tema. Hoje o programa é apresentado pelo Neil deGrasse Tyson, um cientista também, e dirigido pela Anne Druyan, ex-mulher de Sagan. Agora, por que ele tão veementemente desacreditava a ufologia, desacreditava os ufólogos e combatia a ideia da existência dos discos voadores? Vocês sabem por quê? Eu sei. Olha, em 1983, eu tinha 21 anos, tinha completado 21 anos no mês de abril, quando ocorreu em Brasília, sob a direção do Paulo Cronenberger e o general Alfredo Moacir de Mendonça Ochoa, o 2º Congresso Internacional de Ufologia. E eu fui fazer uma palestra sobre a casuística ufológica do ano anterior, de 1982. O Hynek chegou atrasado à minha palestra. Naquela época eu não era conhecido, então as palestras de pessoas não conhecidas eram colocadas no comecinho da manhã. E eu comecei a minha palestra às 9 da manhã, e ele chegou tipo 9h05 ou 9h10 e pediu para recomeçar. E eu recomecei. E eu fiz a cobertura dos casos ufológicos de 1982, que eu pesquisei com tanto afinco, que eram dezenas, centenas. Ele ficou tão impressionado que ele me puxou pelo braço no final da palestra e me convidou para ser o representante do Center for UFO Studies no Brasil. Eu tinha 21 anos, imaginem vocês. Tá aí uma foto em que eu estou com ele. Esse aí sou eu ainda tinha cabelo e não era branco. Pois bem, lá pelo 3º dia do congresso, que parece que durou 4 dias, a gente já estava com uma intimidade tal que onde ele ia pela cidade, ele ia tomar sucos exóticos do Brasil, ele me chamava. E eu ia várias vezes ao apartamento dele no hotel, onde eu também estava, e a gente já estava naquela situação, me permitem as senhoras e ladies do nosso programa, mijando de porta aberta, ou seja, íntimos. E um dia eu criei coragem, perguntei para ele, Dr. Hynek, por que o Carl Sagan combate a ufologia e desacredita os discos voadores? E o Hynek me falou, porque eles trabalharam juntos na Universidade de Ithaca, em Nova York. Eles trabalharam em laboratórios, um ao lado do outro. E ele fala, o Carl Sagan sabe tanto sobre discos voadores quanto o governo americano quer que ele saiba. Isso dando a entender que depois que o Hynek saiu do projeto Livro Azul, que hoje está passando num seriado, muito bom por sinal, quem assumiu o papel de desacreditar a ufologia foi o Carl Sagan. Essa é a razão de ele falar mal de discos voadores. Porque não é possível, mesmo nos anos 80, que uma pessoa bem informada, professor universitário, não tem acesso às informações, não tem acesso aos dados governamentais. Ele foi pago, sim, e eu assino embaixo dessa declaração, para desacreditar o fenômeno UFO. Hoje, o maior nome da ciência a desacreditar o fenômeno UFO, indo completamente na corrente
de aceitação que a própria ciência vem tendo é de um brasileiro. Quem? É o físico e astrônomo Marcelo Gleiser, professor da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, que adora ser chamado de Senhor Universo. Ele foi conselheiro geral da American Physical Society. Veja o que ele fala sobre um aspecto da ufologia. Então, a primeira pergunta que apareceu aqui foi do Kelsen Júnior, que fala do caso de Varginha. Então, Varginha, lá em Minas Gerais, né, essa história de que as pessoas veem muitos ETs e tal, eu devo dizer o seguinte, isso é uma resposta totalmente geral para as pessoas que acreditam nos tais dos OVNIs, né? OVNI, objeto voador não identificado. A ideia é a seguinte, que é muito, mas muito mais provável que qualquer coisa estranha que vocês vejam no céu tenha uma explicação muito mais simples do que uma inteligência extraterrestre que vem até a Terra, que resolve passear em cima de Varginha, nas montanhas em cima de Varginha, e que algumas pessoas que provavelmente beberam mais 6 ou 8 cervejas viram essas luzes estranhas, entendeu? É muito mais provável que qualquer tipo de fenômeno estranho que você veja no céu tenha uma explicação racional. Vocês viram o deboche? É óbvio que ele falou que é muito mais fácil você encontrar uma explicação convencional. Ou será que o senhor Marcelo Gleiser não sabe que os ufólogos fazem isso baseado em ciência? Agora, olha o deboche. Os caras de Varginha tomaram 6 a 8 cervejas e vislumbraram ou entraram em histeria e viram luzes no céu. Isso é piada. Eu já chamei Marcelo Gleiser para um debate. Gostaria muito que ele aceitasse. Ele nem sequer respondeu, mas ele recebeu. Porque eu mandei através de vários meios, inclusive através de um professor colega dele da universidade. Nem deu bola. Enfim, sobre agroglifos, ele fala mais absurdos ainda. Ele chegou a dizer, quando surgiram os primeiros agroglifos no oeste de Santa Catarina, que aquilo é coisa de uns fazendeiros que tomam umas cachaças e fazem uns cavalos de pau, sem sequer se dar o trabalho de conhecer a pesquisa ufológica, conhecer o fenômeno. Eu desafiei inúmeros ufólogos céticos aos agroglifos e inúmeros professores universitários que também combatiam a ideia de que os agroglifos pudessem ser figuras produzidas por outras inteligências cósmicas. E ganhei todos os debates. Daqueles que aceitaram, que a maioria nem sequer aceitou. E agora, por falar em fakes, não é esse fake que é o Marcelo Gleiser, pelo menos quando se refere à ufologia, apesar de suas inúmeras qualidades como professor universitário, físico, astrônomo, etc., ele tinha que ter mais conhecimento. Ele tinha que ter a humildade de se informar. Ele é um professor universitário, que vergonha, gente. Mas, enfim, há muitos fakes que a gente vem mostrando para vocês. Esse é um que, em sua descrição, nos inúmeros vídeos que são passados por aí, teria sido apreendido pelos militares americanos e estaria na área 51. The left foreground is the telepath, and behind the camera is a raked seating area for observers. Although in this case, I believe the only other person Vocês estão vendo aí, falando de uma maneira, claro, inventada, uma filmagem inventada. Isso circula pela internet como se fosse verdadeiro, e não é. Assim como essa outra filmagem, que também é bem conhecida do público brasileiro, e que tem em sua descrição ele ter sido supostamente um alien capturado pelos nossos militares num quartel, sei lá, no Rio de Janeiro, não sei aonde. Ele é interrogado com brutalidade, inclusive, por esses militares. Essa é uma outra invenção tosca. Aí, falei que ele ia falar, ó. Presta atenção, não existe nenhum vídeo de alienígena. Nenhum. Há vídeos de UFOs. Não há fotos e nem vídeos de alienígenas. Tá? E na categoria dos fakes famosos da ufologia, eu vou apresentar
mais um. Walking Nap Hill near Altenbaum in England. It was June 20th, 2019, the day before summer solstice. And São suddenly, imagens que, sem nenhuma análise, sem nenhuma comprovação, circulam soltas pela internet. Essa que vocês estão vendo aí é um exemplo. Foi propagandeada pela senhora a quem eu me referi no programa passado, a Linda Mountain Hallway, como se fosse uma frota de UFOs. E não é. Podem ser sinalizadores ou helicópteros. Tá? A Linda é aquela mesma, nossa conhecida, né? Que barbarizou em cima do caso Magé às custas do prestígio do Arthur Sérgio Neto e está no muro da vergonha ufológica, o UFO Hall of Shame. Há uma outra fotografia semelhante, feita sobre o mar, em que aparentemente é uma frota de UFOs, mas também foi explicada. Nós temos explicação. É isso que gente como Marcelo Gleiser e alguns outros céticos não entendem. O ufólogo não é um cara que aceita tudo, ele analisa tudo. De 100 casos que a revista UFO recebe, de 100 relatos ou imagens, sejam vídeos ou fotos, sobra uma, ou duas, ou três, para a gente dizer que essas aqui não têm explicação. E olhe lá. Agora, uma coisa é um fake deliberado, que alguém inventa, fabrica. Outra coisa são os famosos erros ou enganos de interpretação, que é quando alguém fotografa algo e acha que é um disco voador. Vocês estão vendo essa sequência de fotos que nada mais são do que as tentativas de pessoas de fotografar uma fonte de luz muito intensa, ou o sol, ou a lua. Aparece sempre um pontinho ao redor da fotografia, às vezes azul, às vezes esverdeado, às vezes branco, em vários formatos, como vocês estão vendo aí. Isso é um efeito óptico, gerado pela reflexão da luz daquela fonte luminosa, pode ser até uma luminária de rua, quando fotografada diretamente, né, que aparece na foto. E às vezes aparece em várias fotos conforme a pessoa movimenta a câmera, e ela nunca vê. Mas quando você diz para ela, olha, isso é um efeito chamado efeito coma, tá? Não é UFO. A pessoa até fica brava comigo. Ou com o Tony, que é o que é mais apedrejado, porque é o grande analista de fotos da ufologia brasileira. A pessoa chega ao como dizer, mas eu vi. Não, meu amigo, você não viu. Você está dizendo que viu, mas você não viu. Mas aquilo se movimentava. Não, a sua câmera que se movimentou. Tá? Outros casos de erros de interpretação muito comuns que acontecem ou no nascimento do dia ou no pôr do sol, são os rastros de condensação de avião a jato, como vocês estão vendo aí. São rastros que ficam no céu durante alguns minutos, geralmente no nascer do dia, na direção leste, onde nasce o sol, e no pôr do sol na direção oeste, onde o sol está se pondo. É o mero efeito da condensação das turbinas na atmosfera. Tem uma explicação científica para isso que vocês encontram na internet. E falando de fake, me permito essa brincadeira, voltando ao caso Magé, aquele que nunca foi, ou foi apenas na cabeça de alguns, temos finalmente a explicação, e ela veio na forma de uma suposta canalização com a já bem conhecida Sheliana. Saudações. Saudações. Eu gostaria de abordar com vocês dois temas antes de iniciarmos a troca de ideias. Primeiro, o que está sendo conhecido como o caso Magé no estado do Rio de Janeiro. A verdade é que houve sim um avistamento este de uma nave não confederada que foi seguida por helicópteros das Forças Aéreas do país Brasil. Não houve queda da aeronave, não houve, em hipótese alguma, queda da aeronave.
esta é a realidade. Não há necessidade de ir-se além. Desculpe, não podia deixar de apresentar isso. Quando eu vi isso da minha colega ufóloga, Mônica de Medeiros, que já foi a minha amiga durante bons 10 anos, eu falei, não pode ser. Que barbaridade. Fiquem atentos, meus amigos. Mas pronto, pelo menos agora nós já sabemos, né? Ok, vamos às perguntas do programa passado. Aliás, as pessoas me perguntam, Java, você está respondendo perguntas como? Essa que eu leio durante o programa, quando ele passa, e depois, ao longo da semana, as perguntas que eu vou lendo, que são formuladas lá, tá? O Carlos de Souza, de Fortaleza, pergunta, quando o programa será feito ao vivo? Logo. Logo. Os estúdios da Sala 88 de comunicação estão praticamente prontos para nos receber lá, ao vivo, e o programa continuará sendo, pelo menos por enquanto, nas quartas-feiras, às 8 horas. A Maria Alice, de Uberlândia, lá em Minas Gerais, diz que adorou o intervalo do programa passado, em que eu mostrei um prato, né? Sashimi pantaneiro. E pergunta, vamos ter sempre uma sessão gastronômica no programa? Eu gostaria que sim. Aprendi com os caboclos lá do Pantanal. Olha, eu acho que vou fazer esse um quadro fixo, sim. Um quadro fixo. Eu gosto de cozinhar, porque esse é o programa Ufologia Sem Fronteiras com o Gevaer. É o programa do Gevaer. A Rosângela de Castro, de Canoas, no Rio Grande do Sul, pergunta, o que são esses sons, esses barulhos que temos ouvido recentemente no céu? Vindos, não sabemos de onde. Olha, Rosângela, esses sons já foram chamados de trombetas do apocalipse, de skyquakes, que seria numa tradução livre, terremotos no céu, etc. Há uma matéria bem interessante escrita pela Laura Maria Elias no site da UF, com a participação do Tony Najar Kurovski e do Dino Nascimento, além do meu cardiologista, que esteve no programa na entrevista passada, Marco Aurélio de Seixas. O link está na descrição do programa, tá? O Dino ele falou o seguinte, eu vou abrir aspas. Devido à pandemia, as atividades humanas, principalmente próximas aos grandes centros urbanos, estão muito reduzidas. E os ecos, ou sons, que não estávamos acostumados a ouvir ou a perceber no dia a dia, agora estão ressaltados. Por quê? Mesmo aviões estão sendo ouvidos com mais nitidez, quando um carro passa na rua na frente da sua casa e assim por diante. Isso está acontecendo como um efeito sociológico da pandemia. Não tem nada a ver com ufologia, não tem nada de sinistro, não tem nada de misterioso. Se vocês observarem, esses sons começaram a ser relatados na Europa, depois nos Estados Unidos e então no Brasil, fazendo o mesmo curso que a pandemia fez. O Jocelino Braga, de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, elogiou a seriedade do programa. Muito obrigado, Jocelino. E perguntou, quando teremos um contato com nossos visitantes extraterrestres? Bem, esse contato existe desde sempre. Nós somos fruto de seres extraterrestres, como você pode aprender no livro Anunnaki, A Era dos Deuses. A teoria de Zecharia Sitchin explica muito bem que os Anunnaki, aqueles que do céu desceram à Terra, que eram em Sumério, porque eles conviveram com os Sumérios, utilizaram de uma avançada genética para produzir o ser humano, a partir de um tipo mais simiesco que havia aí. O contato sempre houve. Eles prometeram retornar. Em todas as religiões, aliás, nas histórias vistas com religiosidade, sempre há uma promessa de retorno de Deus, de Jesus ou dos deuses. Esse retorno vai acontecer. E a minha sensação como ufólogo, embora não tenha nenhuma base científica para sustentar ela, mas a minha impressão é de que ela acontece até metade desse século. Até 2050, talvez antes. Então, daqui 20 ou 30 anos, isso está acontecendo. Agora, nós também devemos fazer uma pergunta. Será que nós somos tão interessantes assim para que eles façam contato? O contato vai acontecer naturalmente, porque ele vai ter que acontecer. Nós estamos indo cada vez mais no espaço, o contato vai ter que acontecer. Mas não se esqueçam, vem da ficção científica a diretriz número 1, a de não interferência. Seria bem bacana, né? Que eles pousassem agora e dessem a receita para a gente acabar com a pandemia.
ou acabar com a fome, ou ensinasse a gente como acabar com as nossas diferenças, mas isso não acontece. É a mesma coisa. Você passa no seu quintal por cima de um formigueiro todo dia. Será que as formigas não olham uma para a outra e falam assim, pô, quem que esse cara pensa que é? Ele passa aqui todo dia, um monte de vezes, nunca para conversar com a gente. Porque as formigas não são importantes para nós. Raciocine a respeito disso. E a quinta e última pergunta desta edição do programa. Nossa, são tantas. Meu Deus do céu. Tem programa que chegou a ter mais de 500 perguntas. Mais de 500. Como é que eu vou responder isso? Eu já estou de cabelo branco, gente. Mas, enfim, a Fernanda Conselheiro, do Rio de Janeiro, pergunta: podemos confiar nas chamadas câmaras de ressonância arcturianas e também nas mesas radiônicas multidimensionais arcturianas? Tema espinhoso esse. Gente, eu acho isso uma pura imaginação das pessoas. Eu não conheço a fundo esse tema, mas um dia eu vou produzir um programa falando sobre isso. Vejam vocês que os nomes que as pessoas que inventam essas coisas dão a elas é sempre muito bonito. Mesas radiônicas multidimensionais arcturianas. E também tem o sistema arcturiano de cura multidimensional. As pessoas fantasiam, criam nomes complicados como esse porque isso atrai gente. É como falar em física quântica. Quem está falando em física quântica? Normalmente, em 99% dos casos, gente que não sabe nada, nem sequer o princípio da equação de Schrödinger. Sem conhecer isso, a pessoa não sabe nada de física quântica. Tem aí um determinado professor na internet que fala sobre física quântica. Sabe nada. Não sabe nada. Você quer saber sobre física quântica? Faz o curso do Alcides Cores sobre portais dimensionais. Então, a princípio, eu acho que isso é pura invenção, e por trás da invenção tem uma motivação. Se alguém estiver cobrando por isso, especialmente no sistema arcturiano de cura multidimensional, fica com os dois pés atrás. Um dia falaremos sobre isso. Eu não quero que vocês pensem que eu sou cético. Eu sou um cara racional. Quando eu vejo um nome desse tamanho aqui, eu fico pensando, por quê? Porque é multidimensional. Radiônicos, ressonância arcturiana. O que os arcturianos têm a ver com isso? Que bobagem. Mas enfim. Agora vamos ao nosso primeiro intervalo e já retorno respondendo algumas outras perguntas e também falando sobre as possibilidades de vida no universo. Eu tenho um tema muito interessante que está bem esquecido pela comunidade ufológica mundial, que é a manifestação de Ronald Reagan na ONU em 1987. Vamos para o intervalo, já voltamos.
Olá, amigos, estamos de volta no programa Ufologia Sem Fronteiras com Gevaer. Hoje é dia 10 de junho de 2020, tá? Olha, vocês já sabem bem, mas não custa lembrar. A revista UFO está desde o mês de abril com a sua circulação paralisada devido à pandemia. Não se vende mais revista durante a pandemia. Os shoppings que têm as grandes lojas, livrarias, estavam fechados até a semana passada, pelo menos aqui em Curitiba, ainda continuam fechados na maioria do Brasil. Os jornaleiros, coitados, estão passando necessidade, não podem trabalhar, né? Estão com as bancas fechadas. E as revistas não vendem, as editoras não podem sobreviver dessa maneira. Por isso nós lançamos promoção de nossos exemplares da revista UFO e UFO Especial, de nossos livros, de nossos DVDs, de nossos pôsteres e pins. Onde vocês encontram essas promoções? Na descrição do vídeo. Se vocês adquirirem esses produtos, vocês estarão ajudando a manutenção da revista UFO. Vejam, nós estamos vendendo muitos exemplares da revista UFO a R$3. Livros a R$23. DVDs a R$12. E pôsteres a R$15. Sobre os nossos pins, eu até estou achando bem curioso, nós vendemos bastante deles. Eu imagino que as pessoas que frequentarem nossos congressos daqui para frente vão vir assim, ó, uniformizadas, com os pins da revista UFO. Já estamos mandando fazer mais 2 modelos. Eu acho que para a semana que vem eu já vou tê-los para apresentar a vocês. Tá? Bem, nesse bloco eu quero apresentar a vocês um pedaço de uma palestra que eu venho fazendo em colégio de Curitiba, também em lojas maçônicas, em reuniões do Rotary Club, reuniões de associações de classe, como a Associação Médica do Paraná, em que eu falo sobre a abundância de vida no universo. Eu até quero colocar o meu serviço de conferencista, tá, à disposição de quem se interessar, através desse e-mail que está na tela. Você quer uma palestra minha, você quer pelo Zoom, você quer uma palestra na sua cidade, quando acabar a pandemia eu vou, até lá a gente faz pelo Zoom, como eu tenho feito quase todas as semanas para essas instituições a que eu me referi. Na quinta-feira eu faço uma palestra para uma loja maçônica de Limeira, São Paulo, pelo Zoom. E na semana que vem para uma loja maçônica de Florianópolis, também pelo Zoom. Bem, mas antes de falar e mostrar essa palestra, eu quero tratar de um tema esquecido, como eu havia dito antes do intervalo, da ufologia brasileira e mundial, que foi uma manifestação do Ronald Reagan na Organização das Nações Unidas, justo na Assembleia Geral, na abertura da Assembleia Geral de setembro de 1987. Ouçam isso. Perhaps we need some outside universal threat. On 5 separate occasions, Ronald Reagan made references to an outside alien threat and the unifying effect it would have on us all. One such reference was made in September of 1987 while addressing the United Nations. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? De onde é que Ronald Reagan tirou essa ideia? É evidente que ele sabia de alguma coisa. Porque ele foi no ponto nevrálgico. E se nós tivermos que enfrentar uma ameaça alienígena? Foi justamente nessa época que ele, então presidente dos Estados Unidos, propôs a criação de um programa que visava levar ao espaço e colocar em órbita da Terra uma certa quantidade de satélites armados com armas a laser e de outros tipos, cujo propósito não era defender os Estados Unidos dos russos, na época soviéticos, ou chineses, ou quem quer que seja. Era proteger a Terra toda contra uma ameaça externa. Tanto é que a primeira pessoa quem ele foi buscar ajuda para construir esse sistema de satélites foi o premier Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, como queiram, que foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, da então União Soviética, de 1985 a 1991, e presidente do país até 91, quando, caiu o Muro de Berlim
e a União Soviética virou Rússia e países aliados. Vejam o que Gorbachev fala a respeito da intenção do Ronald Reagan de criar esse programa Guerra nas Estrelas. Isso foi resgatado do baú da memória da ufologia pelo nosso querido consultor, o oráculo da ufologia brasileira, quando o assunto é vídeo, João Marcelo Marques Rios. President Reagan suddenly said to me, what would you do if the United States were attacked by someone from outer space? Would you help us? I said, no doubt about it. He said, we too. Essa ideia do Ronald Reagan não é mais ou menos a mesma coisa que o presidente Donald Trump lançou agora com a sua força espacial, que já está sendo festejada há uns 2 anos e parece que agora decola? Tem até um anúncio espalhado na internet, circulando por aí, convocando pessoas para se alistarem na Força Espacial. Exatamente como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica dos Estados Unidos fazem. Vejam aí o trailer, infelizmente ainda sem legenda. Some people look to the stars and ask, what if? Our job is to have an answer. We have to imagine what will be imagined. Plan for what's possible, while it's still impossible. Maybe you weren't put here just to ask the questions. Maybe you were put here to be the answer. Maybe your purpose on this planet isn't on this planet. Não poderia deixar de ser, já tem muita gozação na internet a respeito dessa ideia do Donald Trump. Será que ela é tão, assim, absurda? Raciocinem, reflitam sobre isso. Tem até uma nova série no Netflix que eu tentei assistir nesse final de semana, mas não consegui, achei muito ruim, fazendo sátira da força espacial do Trump, chamada Space Force, que tem como seu astro principal o humorista Steve Carell. Veja um pedacinho do trailer da apresentação dessa nova série. Quem sabe vocês gostem e assistam. Eu ainda vou fazer uma forcinha e vou assistir porque eu gosto do Steve Carell. I want to welcome our newest 4-star general, Mark Naird, formerly number 2 at the Air Force. Thank you. It has always been my dream to command a service branch. Our nation's internet runs through our vulnerable space satellites. POTUS wants complete space dominance. To that end, the president is creating a new branch, Space Force, which Mark will run. What? This is a great adventure we are embarking on today. There will be setbacks, but greatness was never won without sacrifice. Oh, he is blowing it just like you thought. Yeah, it is a complete shit show. Oh, my dry cleaner. Yeah, they lost my dress wipes. Space should be a zone of wonder, not of conflict and death. As a scientist, you have a loyalty to reason. Makes you a little untrustworthy. Bem, agora vamos a um tema central do programa desta noite. Uma das questões recorrentes quando a gente faz palestras, quando a gente circula pelos ambientes em que se discute ufologia, é sobre as possibilidades de vida no universo. Meus amigos, há alguns anos, para responder a isso de uma maneira bem didática, eu fiz uma palestra que venho aperfeiçoando sempre que posso, com novos dados, e que vocês verão agora. Bem, este é mais um retalho de uma nova palestra minha. Existe vida no universo? Claro que há. O que eu quero é apresentar os números para que as pessoas tenham ideia da quantidade de vida de que nós estamos falando. Vamos seguir uma lógica de fora para dentro. Tá? Nós vamos falar do universo e vamos vindo até o planeta Terra, ou até o Sistema Solar. Aqui vocês estão vendo que, segundo Einstein, o universo conhecido tem um tamanho de 450 bilhões de anos-luz. Ele é um gênio, eu não vou discutir, eu não sei como ele chegou a esse número, mas tá, tudo bem. 1 ano-luz corresponde a esse númerozinho aí, ó.
com quase 2 dúzias de algarismos de quilômetros. E ele fala em 450 bilhões disso aí, levando em consideração que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E aí eu acrescento um dado, que a idade do universo é de 13,7 bilhões de anos. E o universo é dividido em galáxias. Há uma estimativa, que eu também não sei de onde os cientistas tiraram, de que existam 200 bilhões de galáxias no universo. A nossa, a Via Láctea, é apenas uma delas. Uma de 200 bilhões de galáxias. Ainda na mesma lógica, as galáxias são divididas em algo que nós chamamos de constelações, que nada mais são do que aglomerados de estrelas. Elas podem ter 1 dúzia de estrelas, 2, 5, 10, 20 dúzias de estrelas, até literalmente milhares delas. Por sua vez, as constelações são divididas em sistemas estelares, ou seja, sistemas em que há um astro, às vezes 2 ou até 3, e planetas girando ao redor. O nosso é o sistema solar, ele só tem um astro, que é o Sol. Existem sistemas estelares em que há mais de um Sol, mais de um astro. E é indeterminado o número de sistemas estelares existindo em uma constelação, tal como o número de planetas em um sistema estelar. É possível que hajam dezenas de planetas em um sistema estelar orbitando ao seu redor. Isso é o que nós temos descoberto nos últimos tempos através da radioastronomia. Bem, só na nossa galáxia há estimados 200 bilhões de estrelas. Se você me perguntar como é que eles contaram isso, eu não sei. Essa é uma representação da nossa galáxia. Evidentemente que não é uma foto, porque ninguém nunca saiu da nossa galáxia para poder fotografar. Tá? O nosso Sol é apenas uma de tantas bilhões de estrelas, que tem 10 planetas ao redor formando o sistema solar. É onde essa flechinha está apontando. E aqui, no nosso Sol, com 10 planetas ao redor, pelo menos um tem vida inteligente. Eis os 10 planetas já conhecidos do sistema solar. Em algumas fontes você vai encontrar que são 9, em outras que são 10, dependendo de como você encara Plutão, que às vezes é dado como planeta, às vezes não é. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, ou seja, a Terra surgiu 9,2 bilhões de anos depois que o universo surgiu. São dados que podem variar 10% a mais ou a menos, o que não faz nenhuma diferença, porque são números literalmente astronômicos. Agora, o dado mais interessante. O sistema solar, que é o nosso, tem 10 planetas e pelo menos um com vida inteligente. Meus amigos, se isso se repetir em toda a Via Láctea, não no universo, só na Via Láctea, então teremos 200 bilhões de planetas com vida inteligente. Ah, é? Você achou que isso é muito? Então tudo bem. Se for apenas em 10%, mas em não 100% da Via Láctea, nós teremos 20 bilhões de planetas com vida inteligente. Ah, Jeová, é muito. Então tudo bem. Se forem apenas 1%, já teremos 2 bilhões de planetas
com vida inteligente na Via Láctea. É muito, Jevaer. Ok, tudo bem. 0,1%. Serão 200 milhões de planetas com vida inteligente. Ainda continuo achando muito? 1/100º, 1/1000º, 1/bilionésimo, 1/trilionésimo, sei lá que número é esse. Ainda assim nós teremos na Via Láctea uma quantidade imensa de planetas com vida inteligente. Na Via Láctea, que é uma das trilhões de galáxias que existem no universo. Tá bom? E são números inequívocos, acachapantes. A Via Láctea e o universo estão repletos de planetas com vida e com uma grande porcentagem de que essa vida, uma grande probabilidade de que essa vida seja inteligente e mais avançada do que nós. Mesmo com 1/bilionésimo% da Via Láctea, nós teremos pelo menos 2.000 planetas de vida inteligente, com vida inteligente. Ora, se são 200 bilhões de galáxias, haveria pelo menos 200 milhões de planetas com vida inteligente. Já os astrônomos estimam que seja 10 elevado à 70ª potência o número de planetas existentes no universo. Como eles contaram isso, eu também não sei. Vamos perguntar para o Marcelo Gleiser? Isso, meus amigos, considerando-se apenas planetas com forma de vida extraterrestre à base do elemento químico carbono. E existem dezenas de outros elementos químicos que nós conhecemos aqui na Terra que poderiam ser a base de outras formas de vida. Que dirá elementos químicos que nós não conhecemos ainda, que não estão na tabela periódica dos elementos. Enfim, a vida pode ter inúmeros formatos. Essa imagem é uma alegoria de um pintor italiano, o Luca Oleastri, muito amigo meu, que fez muitas capas para UFO. Mas a vida pode ser múltipla, em múltiplas dimensões, em múltiplos planos. Nós temos que ter isso em mente. Resumindo isso que eu falei, e essa é apenas uma parte de uma das minhas palestras, nós estamos super, ultra, mega bem acompanhados no universo por incontáveis inteligências mais avançadas do que nós. E o interessante é que pelo menos aquelas que vêm aqui na Terra, a Terra tem formato humano. Tem 2 pernas, 2 braços, um tronco, um pescoço, uma cabeça com 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz e uma boca. Tá bom? Como vocês estão vendo, ou como viram, as possibilidades de vida em outros planetas são simplesmente astronômicas. Os números estão aí. Então, como é possível que alguém ainda fale que só há vida na Terra? Sim, há essas pessoas que não acreditam que existam outras formas de vida, que atacam os discos voadores. Eu já acho o contrário. Se não existisse disco voador, eu ia ficar extremamente surpreso. Quer dizer que só nós conseguimos mandar espaçonaves para fora do nosso planeta, ninguém mais? Que absurdo é esse? A propósito disso, um grande astrônomo e religioso, que foi diretor do Observatório Astronômico do Vaticano, o jesuíta de Rosário, na Argentina, que era amigo do Papa anterior, José Gabriel Funes, ele diria, como disse uma vez, isso foi publicado, espontaneamente ele falou, que é evidente que existem outras formas de vida mais inteligentes no universo. E duvidar disso é menosprezar a capacidade criativa de Deus. Fecha aspas. Agora vamos finalmente aos agroglifos. Outra parte quente do programa Ufologia Sem Fronteiras, com Jevaer. E o que tem dado muito o que falar, apesar de já explicarmos que se trata de uma fraude, é o agroglifo coronavírus, como já foi apelidado uma figura surgida na Inglaterra, relatada no dia 28 de maio.
Não houve nada de significativo desde então, infelizmente, no mundo dos agroglifos. Mas as pessoas insistem em acreditar que esse agroglifo que foi examinado por pesquisadores é verdadeiro. Não é, meus amigos, é falso. Mas ele é tão bonitinho. Tudo bem, ele pode ser bonito, mas é falso. Tá? Um quadro da Mona Lisa falso também é bonito, mas é falso. Uma nota de R$100 falsa pode ser bonita, até parecida com uma verdadeira, mas é falsa. Agora, muitas pessoas me perguntam quais foram os primeiros casos de agroglifos no mundo e no Brasil. Bem, no mundo foram na Inglaterra, mas é muito difícil de dizer quais foram os primeiros casos, porque nisso eles não chamaram muito a atenção. Muitos se perderam até que os pesquisadores ou os curiosos ingleses passassem a notar a sua existência. Então não dá para se precisar exatamente quais são esses, porém eu tenho uma palestra em que eu faço um histórico dos agroglifos e venho apresentando há muitos anos, sempre adicionando novidades. Vocês podem assistir essa palestra no link que está na descrição do vídeo. Bem, meus amigos, como eu falei, esse é um retalho, ou seja, um pequeno pedaço de uma palestra minha sobre agroglifos que eu venho apresentando já há bastante tempo. E vou sempre acrescentando fatos novos conforme vão surgindo. O título é Mensagens Extraterrestres? É isso que eles são? E eu respondo ao final, sim, é isso que eles são. Nesse slide eu mostro para vocês que a primeira cidade a receber agroglifos no Brasil é uma chamada Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina. Na época, com 6.500 habitantes, a mais de 500 quilômetros de Florianópolis. Era uma região agrícola com uma grande comunidade indígena, por onde, perto dali, passou o caminho Inca. Nós não temos nenhuma informação da razão pela qual Ipuaçu foi escolhida. Poderia ter sido qualquer cidade, mas foi Ipuaçu onde sempre o fenômeno aconteceu. Os primeiros casos ocorreram num domingo, como vários dos outros casos de agroglifos brasileiros, em duas propriedades distintas entre si, apenas cerca de 2 quilômetros, e tinham o mesmo formato. Um dos agroglifos surgiu na propriedade do Sr. Inésio Trentin, numa plantação de trigo prestes a ser colhida, e outro na propriedade do Sr. Nilson Biasotto, numa colheita de triticale, que é uma espécie de trigo mais rudimentar, que serve para alimentação animal. Eu estive em Ipuaçu imediatamente na segunda-feira e fiquei até terça, onde até fiz uma palestra num colégio local para estudantes de primeiro e segundo grau, a pedido de uma professora que veio atrás de mim pedindo para fazer esse trabalho. Medi, fotografei, colhi amostras, etc. Tudo que tem que ser feito. No curso das investigações, eu conheci o engenheiro agrícola Otacílio Paza, que é aquele senhor que me ajuda a medir o agroglifo, que está com camisa vermelha. E localizei testemunhas de avistamentos de UFOs na noite anterior ao surgimento do fenômeno, estabelecendo, portanto, a conexão entre discos voadores e o fenômeno dos agroglifos. O agroglifo era relativamente simples, ele era composto por um círculo com um anel ao redor. Conversando com o senhor Otacílio Paza, ele me diz com essas palavras: senhor Jevaer, eu não conheço máquina agrícola ou técnica agrícola que possa produzir esse efeito numa plantação de trigo. Ele que tem 3 ou 4 décadas de trabalho com colheita de trigo no oeste de Santa Catarina, que é uma das regiões mais produtoras do país. Por fim, os padrões que se repetem em agroglifos no mundo inteiro estavam presentes nos 2 agroglifos, tanto de trigo quanto de triticale, no oeste de Santa Catarina e Ipuaçu, naquele dia 9 de novembro de 2008. Primeiro, havia um centro ao redor do qual espiraladas estavam as plantas, havia uma divisão precisa entre plantas dobradas e plantas intactas, elas estavam como que penteadas, e elas não estavam partidas, elas estavam dobradas. Nessa figura à direita, vocês observam como é. Nós tínhamos um círculo interno de plantas dobradas de quase 20 metros,
um anel externo de plantas igualmente dobradas, nos dois casos em sentido horário, um pouco mais de 2 metros de largura e um muro, ou seja, de plantas intactas de 1,5 metro aproximadamente. Agora olhem que coisa interessante. Eu me mudei para Curitiba 2 dias antes de surgirem esses agroglifos, no dia 7 de novembro de 2008. Eu estava me preparando para mudar desde junho de 2008. Estava com um apartamento alugado em Curitiba. Tinha uma proposta de trabalho aqui. E eu não conseguia vir. E olha que eu tentei. Pois um dia eu falei, hoje eu vou. E vim. E cheguei aqui no dia 7. E no dia 9 acontecem esses agroglifos. Não pode ser coincidência. Porque se eu ainda estivesse em Campo Grande, onde eu morava, eu estaria a 1.400 quilômetros deles. E eu não poderia investigá-los. Mas aqui em Curitiba eu estava a 350 quilômetros. Na segunda-feira seguinte, alertado por um colega, o Ivo Hugo Doll, que é comunicador em Xanxerê, eu fui na segunda-feira seguinte pesquisar os agroglifos com a minha filha Daniela. Fiquei segunda, terça, fiz as fotos que vocês viram e voltei na quarta. E nessa mesma quarta-feira à noite, eu me levanto para ir ao banheiro e sai um implante do meu nariz no meio da noite. Coincidências? Negativo. Um dia eu abro meu coração e falo mais sobre isso para vocês. Mas olha que interessante. Eu cheguei lá, eu estava com uma camisa que eu costumava usar, uma polo, com o logo da NASA. Alguém achou, pô, é o cara da NASA. Quer dizer que então se eu tivesse com um logo do Corinthians, eu era do Corinthians. Se eu tivesse com um logo do governo, eu era do governo. Era apenas uma camiseta que você compra numa loja de merchandising lá, uma loja da NASA. Estava com aquela camiseta. Só que como eu estava fazendo as medições, etc e tal, deu logo para as pessoas perceberem que eu estava pesquisando o caso. E uma subsidiária, uma emissora ligada à Rede Globo, daquela região, se não me engano de Chapecó, veio me entrevistar. Olha aí o que eu falei para eles. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que já foi documentado muitas outras vezes nesses países, em especial no Reino Unido. Mas é a primeira vez que sinais assim são registrados no Brasil. Quando isso passa a acontecer em um país, uma determinada região, ele volta a acontecer, ele não para mais, ele não retrocede. E a população pode ficar esperta, esperando, porque vai ver mais desses fenômenos. Gente, eu não sei de onde eu tirei isso. Até aquela época eu não era especialista em agroglifos, eu era um curioso, um pesquisador que tinha os agroglifos como parte do fenômeno UFO. Eu tinha estado várias vezes na Inglaterra, já tinha estado dentro de agroglifos, tendo até algumas sensações esquisitas, mas eu não tinha nenhuma informação ou autoridade para dizer que os agroglifos iriam se repetir. E dito e feito, uma semana depois aparece mais 2, no ano seguinte, na mesma época do ano, mais um, depois mais um, depois mais um, ano após ano, após ano, após ano, o raio caindo no mesmo lugar. No mesmo lugar. E passou até 2015, quando eles passaram a aparecer também em Prudentópolis, aqui mais perto de casa, a 200 km de Curitiba. Agora vamos à nossa sessão especial semanal, Agroglifos pelo Mundo, diretamente da Inglaterra com o nosso consultor e correspondente, Nilton Rampasso. Oi, Nilton, tudo bem com você? Como é que tá aí? Wiltshire, na Inglaterra, o olho do furacão dos agroglifos. Tudo jóia, Jeva. Estamos aqui firmes e fortes atrás dos agroglifos. Então, meu amigo, desde que a gente começou essa nossa conversa, a nossa sessão Agroglifos pelo Mundo, na semana passada, as pessoas têm comentado bastante, acharam uma inovação legal a gente ter esse papo com um especialista que é brasileiro, né, e que eu não tenho nenhum problema em afirmar e garantir que hoje é um dos grandes experts em agroglifos no mundo. Na sessão passada, meu amigo, a gente não pôde falar de um agroglifo que aconteceu após a gente ter gravado. Na verdade, a gente gravou no dia 30
de maio, o agroglifo aconteceu à tarde, aquele agroglifo do Yin e Yang, que nós estamos vendo aí na tela, né? Como que foi isso? O que você pode nos dizer a respeito desse agroglifo? Então, Jeva, o que está acontecendo aqui, vocês já sabem, né? Eles tiveram bastante tempo aí durante a quarentena para fazer design bonito, para poder ir lá fora e fazer o agroglifo que tem uma aparência razoável, mas está enganando todo mundo, porque, na verdade, ele é fácil de perceber que não é um fenômeno genuíno, né? Os caras que imitam o fenômeno, eles geralmente escondem a localização e só espalham as fotos aéreas e vídeos de drones, assim ninguém pode fazer uma análise de campo que vai evidenciar a fraude. Okay. Então, na semana passada, nós não tínhamos nenhuma forma de confirmar essas análises de campo, porém, com muita paciência, né, e busca, subindo montanhas, viajando constantemente, nós conseguimos localizar um dos agroglifos que tinha a localização secreta, aquele com a simbologia chinesa, isso aí, o preto e branco, yin e yang, e só colocando mais uma vez, né, dentro dos temas em pauta na mídia, o conflito com a China, os protestos nos Estados Unidos. Então, esses agroglifos eles estão sendo feitos por razão das notícias. Lembrando que os agroglifos verdadeiros eles nunca estão acompanhando o que aparece na televisão. Inclusive, eles aparecem coisas que vão aparecer na televisão meses depois, né? Como foi o caso que nós tivemos do grafeno, o agroglifo do grafeno. Uhum. E depois de alguns meses, os cientistas que estavam trabalhando com o grafeno ganharam o prêmio Nobel e apareceu na televisão. Agora, o que está acontecendo atualmente é o contrário, né? Aparece alguma coisa na televisão e aí vem o agroglifo falso. Interessante, essa é uma informação que eu não tinha, Newton. E você foi lá no agroglifo Yin e Yang, não foi? Eu entrei nele, eu consegui a localização, né? E aí, através de... Estava muito difícil o acesso, porque eles fizeram num local para ninguém ver eles fazendo, né? E esses fraudadores também não têm muita criatividade, eles utilizam designs com os mesmos detalhes que o das pequenas, como, por exemplo, das pequenas luas na borda externa da figura, por exemplo, mostrando que foi o mesmo grupo que fez os dois últimos. Aqui nós estamos no agroglifo do Yin Yang em Clay Hill. Aquele é o Clay Hill. A montanha de argila é um assentamento milenar, pré-histórico. E aqui nós podemos ver que o agroglifo é pequenininho. Eu já tinha certeza, olhando só pela foto, que ele era falso, mas a gente pode ver aqui que ele só atravessa uma das linhas de trator, que é essa daqui. Não atravessa mais nenhuma. Eu já cheguei a chegar num agroglifo que você descia umas 10 linhas de trator até chegar quase naquela divisa de campo. Então isso daqui é uma miniatura de um agroglifo, né? Já tinha todas as evidências de que seria feito pelos grupos que se intitulam os feitores dos círculos, que são grupos que tentam imitar o fenômeno verdadeiro do agroglifo. Então eu vim aqui só para a gente dar uma olhada no campo. Aqui está meu amigo John. John, stay in the middle, please. If you hold the pole, se ele segurasse um polo ali, um pino, eu segurasse a corda e com os pés, não precisa nem de madeira, eu ia fazer essa voltinha aqui, ó. Olha lá. Ele não tem 5 metros de diâmetro. Aqui tem a parte maior. E aí, se a gente vem aqui
na parte estratégica para ver, porque normalmente o fenômeno real, as plantas são dobradas de uma maneira completamente natural, mas não é a natureza, ela tem a dobra do nódulo como se fosse por uma tecnologia desconhecida. A planta continua viva e sem estar quebrada, ela não tem nenhuma marca de instrumento. E nesse caso aqui você vê claramente que ela foi toda quebrada. Tá vendo aqui? Toda quebrada, ó. Bateu com um pedaço de madeira aqui nela. Olha aqui, olha aqui. Acho que dá para ver bem claramente que estão todas quebradas. Então nessa parte aqui, ó, aqui a gente já vê que isso daqui foi um fake, né? Um agroglifo falso. Então, infelizmente, a temporada de 2020 ainda não começou, porque o outro que apareceu do coronavírus e o outro de agradecimento aos trabalhadores da saúde são outros dois falsos. Ô Newton, muito bom trabalho teu, ir ao local, primeiro descobrir aonde foi o agroglifo e ir ao local, isso é muito importante. Eu insisti muito aqui com os colegas da ufologia brasileira que fossem ver os agroglifos antes de Santa Catarina e depois aqui do Paraná, mas foram muito poucos aqueles que tiraram a bunda da cadeira e foram, entende? Até por isso, lendo na cartilha do nosso querido amigo, falecido recentemente, Michael Glickman, eu acho que os agroglifos pararam de aparecer. A obra desses artistas cósmicos não era apreciada, não era nem sequer vista pelos pesquisadores, que talvez fosse o objetivo deles, e aí acabou mesmo. Aí na Inglaterra você tem a mesma sensação de que o fenômeno legítimo está em decadência? Sim, é certeza, porque desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, que eles estavam num auge, né? E a partir dali foi caindo lentamente. O ano passado foi um dos mais fracos que eu já vi dos últimos 30 anos, e já era de se esperar uma temporada fraca para esse ano, né? No ano passado os genuínos começaram tarde, mas o pessoal estava ansioso, então as pessoas, os fraudadores acabaram iniciando essa temporada com esses falsos, né? Mas já tinha uma expectativa de que ia ser um dos anos mais fracos de agroglifos esse ano. E o ano passado também foi bem fraco, né? Foi bem fraco. Aqui no Brasil nós não tivemos nenhum caso. Nenhum caso. Eu lamento ter que dar esse tipo de impressão aos nossos telespectadores, mas a sensação que eu tenho é de que nós não vamos mais ter agroglifos no Brasil. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Vai ficar tudo na história. Eu, pelo menos, fiz o que eu pude. O que eu pude para que esse fenômeno fosse conhecido. No início, levei tanta paulada de céticos, até que eu calei a boca deles, quando, em 2013, apareceram 2 agroglifos no mesmo dia, sempre aqui em finais de semana. E eu fiz um desafio. Ok, vocês estão falando que é fraude? Tudo bem, a revista UFO dá R$10 mil para quem copiar um. Exatamente igual. Em plena luz do dia. Ninguém topou. Um empresário amigo meu falou, boto mais 10. Então foram 20 mil. Ninguém topou. Ninguém topou. Então, peraí, eu calei a boca dos céticos com relação ao fenômeno. Na semana que vem, para nós conversarmos e torcer para que até lá tenha não apenas novos agroglifos, mas reais. Quem vai nos dizer se são ou não reais é você, que é o nosso grande consultor aqui na seção Agroglifos pelo Mundo. Muito obrigado, Newton. Um grande abraço a você. Muitas felicidades aí. Fica longe do Covid. Tudo de bom para vocês. Valeu. Agora vamos a um pequeno intervalo e já retornamos com a nossa entrevista especial.
Gente, por sugestão do produtor do meu programa, o Hudson Coelho, que está aqui. Hudson, muito obrigado pela força que você tem dado com a alta qualidade da sua produção. Ele me pediu para que colocasse sempre no programa 1 ou 2 livros que até a meia-noite de hoje, portanto você tem aí mais umas 2 ou 3 horinhas, até a meia-noite de hoje, tem um máximo desconto. E esses são os 2 livros. Por sinal, os livros mais recentes que a revista UFO produziu. Até hoje à noite, até a meia-noite, tá com mega desconto. Aproveite. E a nossa entrevista semanal é com o grande Wagner Borges, meu também amigão, pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencista e consultor da revista UFO. Ele também é colaborador de várias outras publicações, como Espiritismo e Ciência, Revista Cristã de Espiritismo, Caminho Espiritual e Consciência Desperta. É autor de dezenas de livros dentro desta temática, projeciológica e espiritualista. Dentre eles a série Viagem Espiritual, sobre experiências fora do corpo, sobre o que ele é um dos maiores conhecedores do Brasil, se não o maior. É colunista do portal na internet Somos Todos Um, do jornal Caboclo e do site do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, IPPB, entre outros. É também radialista, ele tem um programa, Viagem Espiritual, que ele apresenta todos os domingos desde agosto de 1999 na Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Meu amigo Wagner, muito boa noite. Como é que você está e sua família aí em São Paulo com essa pandemia, meu amigo? Javé, um grande abraço para você. Cumprimento todo mundo que está assistindo o programa. A gente está passando essa pandemia aí, todo mundo, está sendo um aprendizado para todo mundo. Estou me cuidando aqui, eu e o meu cachorro, o Rama, que está aqui do lado, né, meu parceirinho, dorme junto. E eu estou me cuidando aqui, espero que você esteja se cuidando aí também. E vamos bater um super papo aí sobre ufologia, experiências fora do corpo e o lado psíquico. Você, que é um grande espiritualista, eu não estou jogando nenhum confete, quem te conhece sabe, você é um amante dos animais, né, cara? Olha, Jeva, para mim, deixa eu mostrar esse cara aqui então para o pessoal. Olha aqui quem é que está aqui. Ô, Rama! É o Rama. Bonito! É um Yorkshire, tamanho grande, já de 11 anos, dorme comigo, vai em todas as palestras aqui em São Paulo comigo. E ele, quando esse cara chegou na minha vida, ele ia ficar com a minha filha, acabou ficando comigo, né? Eu comecei a olhar os animais de uma forma que eu nunca tinha olhado, Jeva. Você também tem seus gatos aí, você tem um amor muito grande. Então eu comecei a observar, vamos dizer assim, uma visão espiritual, o lado dos animais. E aí eu comecei a falar um pouco mais sobre isso na época também. E aí, lá no programa da Rádio Mundial, que eu tenho já desde 1999, o Viagem Espiritual, sim, às vezes eu escrevi um texto, passava uma mensagem assim no ar para ajudar as pessoas que perderam um familiar a se sentir melhor, a atravessar a perda, superar melhor. Aí eu falava assim, dedico esse texto a todo mundo que perdeu um familiar. Eu recebia na época telefonemas, Jeva, de gente que falava assim, eu moro sozinho, não tenho familiar, meu familiar era meu cachorro, ele morreu, e eu queria que você falasse também algo dos animais. Aí eu passei a falar assim, dedico esse texto a todas as pessoas que perderam entes queridos, humanos e animais, e espero que vocês superem a perda e que adotem um outro animal, façam uma nova aventura, porque a vida continua e a gente tem que aprender um monte de coisa enquanto está por aqui. Eu gosto muito de bicho, eu rolo no chão com cachorro, eu tenho minhas gatas, a Aretha Franklin e a Katy Perry. Antes eu tinha a Madonna e a Beyoncé. Era mãe e filha, a Beyoncé caiu da sacada, 12 andares, morreu. Não demorou 3 semanas, a mãe morreu também, de tristeza. E quase que eu fui junto de tristeza. Mas, meu amigo, você está fazendo um curso agora, no dia 27, daqui a pouco tempo, a gente vai se abraçar, você vai vir aqui a Curitiba, vou te pegar no aeroporto, você vai ficar na minha casa, né? E o título desse curso é Contatos Alienígenas e Abduções nas Experiências Fora do Corpo. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente quer saber, porque
A gente já discutiu abdução aqui nos programas passados. Agora, contatos com seres extraterrestres e abduções. Vamos lá. Em viagens astrais, em projeções. Tá, então lá, eu vou fazer um pequeno histórico bem rápido para introduzir o tema. Há muito tempo, notadamente nas filosofias do Oriente Antigo, se falava de uma capacidade parapsíquica em que a consciência ou mente poderia se desprender temporariamente para fora do corpo humano, vivenciando uma experiência em outros níveis, vamos chamar assim. Ao longo da história, muitos grupos estudaram esse tema dentro de prismas esotéricos, iogues e místicos. Com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a associar esses relatos dessas vivências extrafísicas com as coisas que saíam na literatura esotérica de então. Passou-se a falar então de um fenômeno chamado projeção astral, que por corruptela popular ganhou o nome de viagem astral. Posteriormente, parapsicólogos começaram a chamar de experiências fora do corpo, projeções da consciência, ou seja, um fenômeno que há milênios vem sendo falado dentro de contextos espirituais inicialmente, e no imaginário popular, todo mundo imaginava que quem narrava uma experiência dessa fosse um yogi morando no Himalaia, um iniciado dentro de um templo hermético. Ninguém imaginava, há 100 anos atrás, que isso poderia acontecer com uma pessoa morando na área urbana, uma pessoa comum do dia a dia. Então, a partir do início do século XX, alguns autores na Inglaterra, principalmente, começaram a narrar saídas do corpo em sua literatura em aberto, já fora do contexto hermético clássico. E aí, durante o século XX, muitas obras saíram de autores muito sérios. Boa parte dessas obras nunca saíram no Brasil. Eu tenho uma biblioteca internacional grande, porque eu procurei embasar bem. E aí, esse fenômeno começou a ser falado com muita ênfase, e no final da década de 90, com a abertura que a internet trouxe, esse tema ganhou meio que uma abertura. É claro que a internet, as pessoas têm que filtrar as coisas, porque tem informação muito legal e informação muito fantasiosa. O que isso tem a ver com o nosso tema? Eu comecei a experimentar essas experiências fora do corpo quando eu tinha 15 anos. Então, eu deitava para dormir normalmente e eu acordava, Geva, com uma série de sensações psíquicas que ninguém conseguia me explicar. Uma delas, que aí remete às abduções, era o seguinte, que muita gente vai identificar agora. Eu acordava e não conseguia me mexer. A chamada paralisia noturna. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Por quanto tempo isso durava? Isso durava frações de segundos. Só que para a pessoa que está experimentando, Gela, parece que está levando uma eternidade. Porque a pessoa acorda num estado alterado, ela não consegue se mexer, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, tenta abrir os olhos, não consegue, está totalmente paralisada. Você vai ver, pela quantidade de comentários no programa depois, de um monte de gente que sente isso. A medicina chamou isso aí de paralisia noturna e, claro, vai dar uma explicação fisiológica. Eu descobri que esta paralisia, ela antecede uma experiência fora do corpo. Por quê? Eu tinha 15 anos, acordava paralisado, lutava para tentar me mexer. Essa sensação é antes, não? Antes, exatamente. Acordei, estou paralisado. E aí eu tentava me mexer, a adrenalina disparava pelo medo, o coração acelerava e eu recuperava o movimento assim, ó, né? Uma coisa que muita gente tem. Meses sofrendo essa paralisia sem saber o que era, Geva. Numa das noites, a paralisia aconteceu tudo espontâneo. Eu deitava para dormir, eu, jovem normal, trabalhava de dia, estudava à noite. Já foi normal? Normal. Ia ao cinema, jogava futebol. Não, totalmente normal, né? E aí, numa dessas vezes, eu totalmente paralisado, eu me senti flutuando por sobre o meu corpo humano, como se houvesse um colchão de ar que eu lentamente flutuasse. Eu olhei para baixo, o meu corpo estava deitado sem eu estar dentro, Geva. Eu pulei para dentro do corpo, rapidamente, morrendo de medo. Eu não sabia o que era aquilo. Aquilo começou a acontecer 2, 3 vezes por semana. E eu comecei a procurar literatura sobre o tema dentro do que tinha na época. Era a década de 1970. Então, é claro... Revista Planeta. Revista Planeta, para mim, era onde tinha. Então, eu comecei a estudar o tema com o que tinha para fazer uma visão de conjunto e comecei a observar as outras sensações que eu tinha. Eu acordava, naquele limiar entre o sono e a vigília, muita gente tem isso. Eu acordava com a sensação de estar caindo e dava um solavanco.
que eu vim a descobrir depois que era uma soltura energética. Tinha a sensação do meu campo energético, a aura, dilatar, parecendo que eu estava grande, e ondas de energia que iam e voltavam para dentro do corpo. Eu tinha tudo isso, não tinha com quem conversar, Jeba. Bom, resumindo, eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo e fui estudando para ter embasamento, e essas experiências começaram a acontecer, e eu observando e estudando isso sozinho. Só fui conhecer outras pessoas que mexiam com isso quando eu já tinha 18 anos. E aí, na época, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, embora eu moro em São Paulo, aos 19 anos eu comecei a dar palestras, para você ter uma ideia, igual você, eu comecei e pensei... Não, como eu, falando dessas coisas. Por isso que para mim é natural. Isso, como ufologia para você, é o natural. Bom, o que isso tem a ver com o nosso tema? Os anos se passaram, Jeba, e aí eu lendo a literatura de ufologia em geral, a revista UFO, né? Comecei a perceber que supostos casos de abduções, o que muitas pessoas relataram? Eu acordei na minha cama de madrugada e não conseguia me mexer. Veja, a paralisia do sono, né? Que nos estudos de projeção astral é chamada de catalepsia projetiva. Paralisada. E aí eu acordo paralisado, a pessoa narrando, um facho de luz me levita sobre a cama, seres estão em volta, que eu não consigo ver, esse facho de luz atravessa o teto comigo, eu me vejo dentro de uma nave, preso numa estrutura onde eu sou observado por outros seres, eles inserem coisas em mim, e no dia seguinte eu acordo aqui. Então, eu comecei a correlacionar, já, eu falei, as pessoas estão tendo paralisia do sono na hora de uma abdução. Então, eu imaginei o seguinte, e se de repente, na hora da paralisia, a pessoa se sentindo flutuando, não fosse o corpo físico que estivesse sendo abduzido, e sim o outro corpo, o corpo sutil, o chamado corpo astral, espiritual, psicossoma, todos os nomes que as filosofias dão em cima. E se houvesse dois tipos de abdução, uma em que o corpo físico é levado para uma estrutura, vamos dizer, alienígena, fora, e a outra, a parte sutil, né, que seria um segundo nível, poderia ir, a pessoa não percebendo que estaria fora do corpo, ela pensaria que seria uma abdução física. Então eu vi claramente que haviam dois tipos de abdução, porque a paralisia que as pessoas estavam narrando era a mesma que eu sentia nas saídas do corpo. Aí eu comecei a aprofundar e descobri que vários outros pesquisadores na Inglaterra, Estados Unidos e até na Austrália, alguns já falavam desta possibilidade também. E aí eu comecei a falar disso um pouco em público. Foi quando você me convidou para participar da UFO, lá no início do ano 2000, né, como consultor, e me levar nos congressos... Seus publicados, entrevista... Para falar, fazer tudo. E aí eu vou estar falando com detalhes, Jeba, o que é esta paralisia, o que a pessoa pode fazer para sair dela, o que são essas sensações psíquicas que as pessoas sentem e qual é a correlação disso com esses fenômenos de abdução. E eu vou contar também algumas experiências que eu tive nessa área, isso durante o curso, para ficar no contexto certinho, mas abre uma outra possibilidade. E aí, Jeba, é claro que a gente sabe que tem duas coisas que precisa esclarecer. A gente tem na ufologia muita fantasia mística, muitas pessoas que fazem fake, muita gente que imagina muita coisa. O que eu vou falar não é nada disso, é coisa bem calcada, bem pé no chão, bem técnica, com embasamento para a própria pessoa poder pesquisar. E a segunda é que dentro da área da ufologia existem muitos pesquisadores muito presos àquele parâmetro antigo de que o contato, ou possíveis contatos com extraterrestres, só é aquele contato físico tradicional. Imagina, se na raça humana tem pessoas que experimentam fenômenos paranormais, incluindo as saídas do corpo, por que outros povos das estrelas também não experimentariam tais fenômenos e podendo haver uma correlação de uma coisa com a outra? Evidentemente. Eu até acho o seguinte, não sei se você concorda comigo, até um tempo atrás, nós só conhecíamos as abduções clássicas. Nós tínhamos a viseira colocada olhando para frente. Conforme nós fomos abrindo, nós fomos entendendo que existem outras formas de abdução. Por exemplo, muitas vezes a gente não é levado. Eles vêm até nós, e vêm nos nossos quartos, nas visitas de dormitório. Há casos de pessoas que atravessam parede, como você descreveu, passando pelo telhado. Uma pergunta, então, nesse caso. Esse corpo interno, esse perispírito, como é que você prefere chamar ele? Não, chama de corpo sutil, para ficar mais neutro. Corpo sutil. Esse corpo sutil é visível? Sim, esse corpo sutil, quando se desprende, se projeta
para fora do corpo humano, ele não rebate luz porque é de uma energia mais sutilizada e por isso atravessa elementos sólidos. Não dá para você ver algo que não rebate luz. Então, a percepção na hora desse tipo de experiência, ela é totalmente mental. Ela não depende dos 5 sentidos do corpo que está adormecido na cama. Então, a percepção ela é mais direta. Ela não tem a divisão audição, visão, os 5 sentidos. A pessoa integralmente percebe as coisas. E aí entra uma outra coisa, Geva. Quantas vezes você ouviu relatos, tanto de abduções fora, quanto de contatos aqui, da pessoa dizendo assim, os seres que estavam no meu quarto, nessas visitas de dormitório, eles se comunicavam sem mexer os lábios, por telepatia. Então, exatamente. Aí, durante o curso, eu vou estar falando também sobre isso, por causa do padrão de ondas cerebrais, que sofre alterações no estado alterado, as pessoas precisam ver isso, e os fenômenos que rolam, clarividência, telepatia, e esses contatos psíquicos, e sempre alertando quem estiver assistindo a gente, dentro do terreno das possibilidades. Nós estamos trabalhando com isso de uma forma bem séria, bem pé no chão, nada de doutrinação de ninguém, cada um deve estar sempre questionando tudo, mas uma possibilidade que as pessoas podem abrir de se permitir tentar imaginar o que seria algo fora da caixinha, né? Num sentido psíquico, mas de uma forma neutra, sem envolver religiosidade. Eu procuro trabalhar isso de uma forma bem universalista, e é isso que a gente vai fazer. É muito importante esse lado, Gela. Wagner, qualquer pessoa pode experimentar uma projeção astral? Eu sempre brinco o seguinte, Geva, a morte é uma saída do corpo. Então, todas as pessoas, eventualmente, experimentarão uma saída do corpo, né? A maneira como cada um entende isso é que varia, mas é um fato, isso é da natureza, que quem está aqui um dia vai partir. Eu não estou dizendo que alguém gosta ou desgosta, é um fato da natureza. A vida de uma pessoa, qualquer pessoa, por exemplo, eu posso ser treinado, eu parar fazer viagem astral? Eu estou falando, a possibilidade atrás, eu posso encontrar entes queridos? Por exemplo, será que eu poderia encontrar minha filha Daniela, que partiu em 2000? Vamos lá. A possibilidade da saída, ela já mostra que todo mundo sai, porque a morte é uma saída e todo mundo vai sair. Então, a possibilidade existe. Agora, o desenvolvimento dessa capacidade vai depender de uma série de potenciais da própria pessoa, porque as pessoas têm temperamentos diferentes, maneiras diferentes de sentir. Qual é a maior trava que eu vejo para uma pessoa estimular uma experiência dessa? O medo, porque o medo acelera o batimento cardiorrespiratório por causa da subida da adrenalina e trava o processo. Então, uma pessoa cheia de medos, ela não consegue desenvolver algo assim. Segundo ponto importante, nós podemos respirar normalmente. Uma criança nasce e não precisa ensiná-la a respirar. Mas ao longo da vida, como adulto, se aquela criança, como adulto, aprender yoga, ela poderia usufruir melhor do ato da respiração. Então, veja, a respiração é algo natural, mas pode ser treinado. Capacidades psíquicas, incluindo a saída do corpo, são naturais, mas elas podem ser aprofundadas. Agora, do mesmo jeito que em outras áreas, algumas pessoas conseguem sucesso e outras não, porque algumas se abrem profundamente para aquilo e outras estão mais travadas. Então, a possibilidade é de todos. Agora, o desenvolvimento vai de acordo com cada um. Uma pessoa travada, com autoestima baixa, ela não vai conseguir uma experiência dessa, Geva, porque não há sequer a mínima confiança nela mesma. E outra coisa importante, esse tipo de experiência, ele não pode ser visto como uma fuga do dia a dia. Pelo contrário, nós estamos aqui no mundo para aprender uma série de coisas. Estamos falando de uma possibilidade em que a pessoa pode deitar o corpo dela nas horas de sono e experimentar algo durante esse período que não vai tirar do dia a dia dela os momentos do dia a dia, mas ela precisa estudar e aprofundar. Eu vou indicar muita bibliografia séria, coisa bacana, para as pessoas poderem experimentar isso, a sugestão de alguns exercícios. Agora, na tentativa de encontrar um familiar, o que eu tenho visto ao longo dos anos, Geva? Muita gente pensa nisso. Eu poderia sair do corpo e encontrar alguém que já passou para o outro plano? Sim, isso já aconteceu comigo. E é claro que se a gente começa a falar nisso, nós vamos entrar num outro terreno, que é a parte espiritual, que aí cada um tem sua maneira de ver. Mas o que acontece? O que eu aconselho? Uma pessoa está sofrida, e a dor disso é muito grande, né? Está sofrida com a perda e tal, e ela fala, se eu sair do corpo, eu poderia encontrar?
Teoricamente, sim, mas se vai rolar na prática, vai depender da circunstância. Vamos dar um exemplo, tá, Geva? Suponhamos que uma pessoa sofrida tem uma experiência dessa e vê de frente a pessoa que ela tanto ama. Ela pode estar tão siderada, tão emocionada, que ela perde a experiência devido à ansiedade. Ela acaba sendo tracionada de volta, porque existem ligações energéticas entre a parte sutil e a parte humana, que quando ocorre uma exacerbação emocional, elas travam, e a pessoa perde a experiência em lugar de abraçar e ser feliz. O encontro foi um encontro que não vai dar boa liga. Outra coisa, não adianta uma pessoa encontrar alguém querido e só chorar nesse encontro. Esse encontro é para ela ficar super alegre, voltar para o corpo cheio de vontade de viver e tocar a vida em homenagem à pessoa querida que partiu, que agora ela acabou de ver e que agora ela sabe que está viva, sabe que o jogo não acabou. Vou te contar uma história. Você sabe, evidentemente, disso, mas talvez a nossa audiência não saiba. Em maio do ano passado, eu estava regressando de um congresso nos Estados Unidos, no Contact in the Desert. Eu estava num voo da Latam, de Los Angeles para Lima, e de Lima eu viria para São Paulo para Curitiba. E a 1.000 quilômetros de Los Angeles, aproximadamente, sobre o Oceano Pacífico, eu fui me levantar para pegar alguma coisa nos bagageiros de cima e desmaiei. Eu morri por 1 minuto e meio a 2 minutos e fui socorrido por um cardiologista de Lima. Me trouxe a vida. Sabe o que aconteceu a partir daí? Olha, eu não me lembro de ter visto nada. Eu quero fazer uma hipnose regressiva. Eu não vi luz no final do túnel, não vi túnel, não vi nada. Né? Eu não vi Jesus, não voltei. A minha vida mudou muito depois. Por exemplo, com relação à sensação que eu tinha da morte da minha filha, que até então eu chorava ainda quase todos os dias, não todos os dias, passou a ser uma coisa diferente. Eu passei a ter uma sensação diferente. Aí eu encontrei a lógica. Eu devo ter feito uma viagem para o lado de lá. Mas como não era a hora ainda de eu ir, eu fui puxado de volta. Eu retornei. Aí o avião voltou para Los Angeles, eu dei um tour no meio da noite no aeroporto, no dia seguinte eu voltei para o Brasil. Mas eu voltei transformado, mudado. Entende? Então eu acredito que tenha sido uma experiência do tipo. Tenha sido uma experiência de viagem astral. Eu ainda quero fazer uma hipnose regressiva para descobrir isso. Você poderia, com certeza, me dizer se é ou não. Assim como aconteceu comigo, Wagner, você acha que as experiências fora do corpo, de projeção, mudam a vida da pessoa? Sim. Vamos lá, Geva. Inclusive, num dos congressos que eu vou estar participando da UFO, acho que o de setembro, o de setembro é Curitiba, não é? Não, o de setembro é Curitiba e novembro São Paulo. Então, o de novembro em São Paulo, já vou estar falando nisso, que são as experiências de quase morte. Lembra que a gente programou isso para o congresso em novembro, aqui, né, que teria sido agora em março. Então, existe uma experiência chamada de experiência de quase morte. Aí os médicos usam a abreviatura de EQM. Desde a década de 70, mas a partir de 1974, surgiu um médico americano chamado Raymond Moody Jr., que começou a pesquisar nos hospitais pacientes que tinham tido paradas cardíacas, tinham passado 1, 2, alguns minutos com o coração parado. A morte não é a parada cardíaca, mas a parada cerebral minutos depois, pela falta de bombeamento de sangue e oxigênio. Então é possível uma pessoa ter um ataque cardíaco e, de repente, alguém chegar e conseguir reativar o metabolismo antes que o cérebro morra. Então, esse médico, Raymond Moody Jr., americano, descobriu, ao entrevistar pacientes que tinham passado parada cardíaca e trazido de volta, descobriu que 30% a 40% dos entrevistados relatavam saídas do corpo durante aquela parada. Isso aí é uma coisa que muita gente, inclusive, que está assistindo, já ouviu falar. E, a partir dali, vários outros autores, médicos em sua maioria, começaram a falar de relatos ao longo dos anos de pacientes que narravam saídas do corpo. Então, durante um processo como esse que você teve, né, um ataque cardíaco, ali de repente o sistema parou, você desmaia, o coração dá uma parada em alguns minutos. Neste momento, pode acontecer uma soltura do chamado corpo espiritual, né, para um outro plano. Muita gente fala da abertura de uma luz que
a possibilidade é uma espécie de passagem extrafísica, um wormhole astral, um buraco de minhoca entre planos, né? Um portal extrafísico, um Stargate astral, onde a pessoa, passando, ela fala, passei por dentro de um túnel de luz. E em uma fração de segundo ela se vê num meio ambiente diferente, pode aparecer um ente querido desencarnado dela, ou um ser de luz que ela identifica, de acordo com a religião dela, isso também tem que ser colocado, e aí fala, não é só a hora, empurra ela, ela cai dentro do corpo. O que acontece é que nem sempre a pessoa lembra de tudo, hoje. Às vezes, muita gente não lembra de nada, trava a memória. Agora, 30% a 40% lembram, e daí que vem aqueles relatos de túnel de luz, presenças extrafísicas. Em novembro eu vou estar ampliando bastante isso. Agora, o impacto psicológico, Geva, das pessoas que passam essa experiência é enorme. Boa parte delas desenvolve capacidades parapsíquicas latentes, espontâneas, algumas viram telepatas, outras têm clarividência, outras desenvolvem saídas do corpo, a quantidade de relatos é enorme. Várias dessas pessoas criaram orfanatos, instituições, mudou a maneira delas viver. Tipo assim, ela bateu na trave, ficou na linha do gol e voltou para a vida. E aí isso muda totalmente o parâmetro dela. Tá? Nas saídas do corpo convencionais, também isto é possível, porque traz a narrativa da vida além do corpo humano. E isso dá para a pessoa um ânimo muito grande. Agora, um detalhe, Geva. Mesmo que você tivesse lembrado, ou outros que lembram, não há como provar isso para um terceiro, porque a experiência é subjetiva para quem está experimentando. Mas a pessoa que experimentou isso não tem dúvida. E isso lhe dá uma força para superar qualquer perda, para avançar, dá uma outra maneira de ver. E outra coisa, Javaé, tira um pouco da ansiedade, da dor, trazendo um pouco de pacificação, que não tira a saudade, mas envolve olhar a saudade com outros olhos, com outra maneira de ser, trazendo alguma coisa a mais na maneira da pessoa se manifestar. Exatamente, exatamente. A minha filha, você sabe, se a conheceu, a Daniela, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, né? E a perda dela foi terrível. Agora, depois disso que aconteceu em maio do ano passado, eu sinto a presença dela constante. E já não é mais dor. Sim. Já é outra coisa. E outra coisa, Gelda. Fiz uma viagem aí. E olha, muita coisa mudou na minha vida também fisicamente. O avião voltou a Los Angeles, aí eu fui levado para a emergência do aeroporto de Los Angeles. Depois me deixaram num hotel, no dia seguinte eu fiz uns exames médicos, à tarde eu peguei um outro avião, dessa vez por Santiago. Los Angeles, Santiago, esperei algumas horas para vir para São Paulo, mais algumas horas para chegar em Curitiba. Você acredita que eu não dormi um minuto sequer de um voo de 14 horas de Los Angeles até Lima, até Santiago? Fiquei 5 horas esperando o voo para São Paulo, não dormi. Mais 5 horas no voo de Santiago para São Paulo, não dormi. Mais 3 horas no aeroporto de São Paulo para voltar para Curitiba, mais 1 hora de voo, não dormi. Cheguei aqui, desarrumei minha mala, como eu sempre faço, e não vinha o sono. Eu já estava quase 30 horas sem dormir, eu tive que tomar remédio para dormir. Eu não sei de onde eu tirei essa energia. Nos dias seguintes, ninguém me aguentava de tão energético que eu estava. Eu enlouqueci todo mundo à minha volta. Essa é uma narrativa que boa parte das pessoas que tiveram essas experiências de EQM narram uma hiperenergização que fica pelo menos durante uma semana, mais ou menos, é o tempo. Aí lentamente ela vai diluindo, mas parece que a pessoa ganhou um gás novo. Eu chamo isso aí de moratória. Ela ganhou uma moratória para ficar mais alguns anos. É por aqui. E outra possibilidade, Geva, durante esse 1 minuto e pouco que você teve esse problema, pode haver uma pequena soltura também, que não significa uma entrada no outro plano, uma pequena soltura. E na pequena soltura, alguém vem, vamos supor, a Daniela vem, te aplica uma energia e você cai para dentro de um leme. Parafuso. Dá uma apertadinha no parafuso, muda a voltar, já a pessoa fica fortalecida. Agora, uma dica, Geva. Uma pessoa que admitir essa possibilidade da saída do corpo como uma experiência possível, ela tem que colocar como objetivo coisas maiores, né? É claro que a dor de uma perda, a pessoa fala, eu gostaria de encontrar. Mas o mais legal, dentro de muitas possibilidades, está a possibilidade do encontro. Se a pessoa foca só no encontro, ela cria uma ansiedade que trava. Então, o que eu aconselho? A experiência de forma geral como algo lindo da própria consciência
e a melhoria dela, e no meio dela a possibilidade de um encontro. Que as pessoas coloquem isso de forma maior, porque dentro da forma maior está um encontro. Se a pessoa coloca só encontro, ela coloca o objetivo somente dela, e aí não pode não ter a evolução necessária. Então, é legal estudar isso para melhorar o caráter da pessoa, dar uma outra visão de mundo, para que ela viva mais nesse plano aqui, energizada, com maior respeito às pessoas, à diversidade, que ela passe a amar mais a vida aqui, a partir de parâmetros que ela buscou em outro plano. Então, não tem nada a ver com largar a vida. E um alerta que também é preciso fazer, nada desses contatos me mostrou ao longo dos anos que presenças de fora estão aqui para salvar a gente, que elas estão aqui para dizer o que a gente deve fazer da vida. De que você tanto fala, que tantas pessoas falam, elas podem nos ajudar, elas estão... Pode, mas a ajuda sempre no terreno do despertar da consciência, Geva. Não acredito que nenhuma forma de vida externa venha para tirar nós, vamos chamar assim, da nossa ignorância, já que isso é uma tarefa nossa, a natureza não dá saltos. Mas eu sei que irmãos mais velhos podem ajudar irmãos mais novos, respeitando o livre-arbítrio e ajudando de forma geral. E a possibilidade de um contato confirmado, mesmo que seja visual, o impacto psicológico que isso daria na humanidade, porque muita gente perceberia que nós estamos sendo visitados e observados, e daria uma vergonha nossa coletiva de apresentarmos guerra, desigualdade social, racismo, tudo, fome, tudo que é problema nosso, visto, isso daria um impacto nos governos em geral, em todos nós enquanto pessoas. E o que eu tenho visto esses anos todos, e eu vou contar isso lá no curso, algumas experiências que eu tive fora do corpo, em que eu avistei naves, vi outros seres, mas nada do que eu tenho experimentado ao longo desses anos, Geva, me tirou o pé no chão ou me deu a ideia de que esses seres vêm para salvar a gente da nossa própria ignorância. O que eles fazem é estimular a gente a melhorar o pensamento, melhorar o sentimento, melhorar a energia, para a gente crescer, evoluir e seguir em frente como expressão do mesmo todo que está em todas as coisas. Então, eu fico muito preocupado com pessoas, muitas vezes, que trazem conteúdo na área de ufologia, principalmente, de fim de mundo, julgamento dos outros, separar o joio do trigo. Tipo assim, parte da humanidade vai ficar aqui, outra parte vai ser abduzida porque são os eleitos. Eu não consigo entender esse tipo de leitura, porque desde o momento que alguém se julga resgatável para um outro lugar e que os outros não vão ser, já está havendo um julgamento do ego da pessoa sobre a condição dos outros. E quem eu, você, ou cada um, para poder julgar a espiritualidade de alguém, se alguém tem nível ou não? Isso não existe. A gente não conhece nem a si mesmo. Então fica difícil conhecer o outro para falar, tal fulano vai ser levado para um lugar inferior e tal fulano vai ficar por aqui. Uma vez, eu estava num congresso da UFO, e no intervalo, estavam alguns dos palestrantes, e tinha uma senhora com o filho enchendo o saco dos palestrantes, querendo falar de resgate, quando que haveria o resgate interplanetário das naves. E aí ela me perguntando no relógio, onde é que eu vou? Ela ficava perguntando assim, o que você acha? Como é que será esse novo lugar para onde você vai? Aí ela perguntou para mim, né? Porque estava todo mundo ali incomodado, ninguém queria cortar ela. Ela falou para mim, como é que você acha que será o outro lugar, Wagner? Eu falei assim, olha, se tiver batata frita para mim vai estar ótimo, viu? Eu não estou esperando mais nada. E outra, lugar, consciência, é dentro da gente, é estado de consciência. E ela falou, mas você não quer ser levado para o paraíso? Eu falei, paraíso é interno, cada um carrega o seu paraíso e o seu inferno. Então, carrega também a sua cruz. A gente pode até ter uma experiência para dentro de uma nave, Geva, sei lá, uma experiência de abdução física, o ET te levar no lugar tal, mas ninguém no universo pode entrar na nossa consciência e transformar o que a gente precisa transformar por experiência, crescimento e evolução. E outra, podem abduzir uma pessoa, mas quem vai abduzir ela dela mesma e das suas infelicidades internas? Olha, uma última colocação aqui. Então, quer dizer que a projeciologia é uma ferramenta que deve ser usada pelos ufólogos para decifrar abduções. Sim, uma das ferramentas, e inclusive você sabe de diversos casos em que houve hipnose regressiva e tal, muitos narram essas experiências fora do corpo que não tinha memória e que às vezes nunca tinha ouvido falar no assunto, e na hora da hipnose regressiva começa a lembrar, mas as pessoas devem olhar tudo isso, Geba, como uma das ferramentas
uma possibilidade em aberto, tá? Nada assim, né? Mas algo dentro de um espectro enorme de outras possibilidades, além dos parâmetros normais que a gente está vivendo aqui. A ciência diz para nós que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Então, até o corpo humano é uma forma de energia, Jevaia. Imaginemos, então, outras raças no universo que possam ter desenvolvido a ponto de viver em corpos energéticos e não tão densos, e poderão observar, aparecer numa outra frequência e a gente sequer os ver. Nós temos que abrir essas outras possibilidades, sem perder o pé no chão, sem perder a pesquisa. Ufólogos brasileiros, materialistas, e muita gente acusa a gente, os ufólogos da revista UFO, de serem muito científicos e não darem brecha para a espiritualidade. Está aí Wagner Borges, com toda a sua erudição e didática, apresentando o que a gente precisava ouvir. Meu amigo, eu gostaria de ouvir você o resto da noite. Nós estamos com o nosso tempo estourado. Eu quero te agradecer imensamente por você ter vindo ao meu programa, se apresentado desse jeito simpático, como você sempre é. Impossível não gostar de você. Eu quero te dar um abraço de quebrar as costelas quando você estiver aqui no dia 27. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço você ter me convidado. Aí também estou doido para encontrar você, para a gente se ver, né? A gente se gosta. Eu e o Jevaia temos uma amizade de tantos anos, né, Jeva? Muitos anos. Uma coisa bacana. E para todos vocês que estão assistindo, muito obrigado por vocês estarem também assistindo, em vez de estar no noticiário pesado das coisas, poder abrir um pouquinho a consciência para alguma coisa que melhore o caráter do ser humano. Isso é muito bom. Que bela. Obrigado, Wagner. Falou, até mais. Gostaram da entrevista? Eu tenho certeza que sim. O Wagner tem uma didática muito, muito poderosa para apresentar esse tema, que é um tema espinhoso. Aliás, vocês devem ter percebido, né? Esse é o nosso 14º entrevistado. Todos os que eu chamo para o meu programa, Ufologia Sem Fronteiras, são pessoas didáticas, com o pé no chão, mas a cabeça nas estrelas. E nós estamos chegando ao fim de mais esta edição, né, do programa Ufologia Sem Fronteiras. E a grande novidade é que a partir da quarta-feira que vem, esse programa será internacional. Eu entrevistarei diretamente do Chile o sociólogo e ufólogo número 1 do seu país, um dos melhores pesquisadores do mundo, Rodrigo Fuenzalida. Será no dia 17 de junho. Ele que é do grupo Ion Chile e que ajudou a criar o Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, que pertence à aeronáutica chilena, cujos diretores eu já entrevistei todos. Eu fico por aqui. Lembro a vocês que esse programa, por enquanto, é gravado, mas logo será ao vivo, e que nós já temos um patrocinador. O programa dessa noite é um oferecimento da Trindade Empreendimentos Imobiliários de Santa Catarina, do meu amigo e jovem empreendedor Júlio Zilli. E recebemos o apoio do Instituto Wilson Pickler, um órgão de responsabilidade social de Curitiba, aqui no Paraná, que é do meu amigo e grande amigo da ufologia brasileira, Wilson Pickler. E antes de ir embora, gostaria de dizer que meu site de viagens está com uma roupagem nova, já no ar, no endereço que vocês estão vendo aí na tela. Só que, infelizmente, devido à pandemia, nós não conseguiremos fazer nenhuma viagem até dezembro. A primeira que nós faremos e única que nós faremos esse ano será de 3 a 7 de dezembro para a Amazônia. 20 almas irão comigo no barco Iracema, cheio de telas contra mosquito, ar-condicionado em todos os seus compartimentos, mais de 10 tripulantes para cuidarem de nós e da nossa maravilhosa alimentação amazônica. Está na tela o site. E não se esqueçam que os nossos cursos podem ser adquiridos também no site ufotv.com.br. Veja aí uma publicidade. Muito obrigado e até a quarta que vem.